Olá, galera. É hora da gente começar a desmistificar a palavra de Deus utilizando um comentário bíblico, para que a gente não venha a usar a palavra de Deus da maneira que a gente acha que é. Se você lê a Bíblia apenas só a Bíblia, sem um acompanhamento de um comentário bíblico, é certo que você vai cometer muitos equívocos. Um exemplo disso é Tiago capítulo 5, versículo 12 e 13. Não jureis. Aqui, o Tiago não está proibindo o cristão de fazer um juramento, né, em um tribunal ou invocar Deus como testemunha de alguma declaração. 1 Tessalonicenses 2,5, você tem como referência, né? Ele está proibindo a prática antiga que os cristãos tinham de apelar a vários objetos, né, diferentes para confirmar a veracidade da declaração. Essa prática ela tinha uma semelhança com a idolatria, né? Porque eles utilizavam vários objetos e na mente deles esses objetos tinham espíritos. Então essa advertência ela serve como um lembrete, né, para a gente observar as coisas que nós falamos, que não devemos usar o nome de Deus de um modo impulsivo e devemos ter cuidado de falar a verdade sempre. Então esse aqui é o resumo do comentário bíblico. Então eles utilizavam de outras práticas. Por isso que você tem que ter um comentário bíblico, porque você tem que entender em que época essa palavra foi dita, para quem e por qual motivo ela está sendo escrita. Se você lê a Bíblia somente por ela, você vai pensar, não posso jurar, não posso fazer isso. Você começa a imaginar a palavra de Deus e aplicar ela para o seu dia de hoje. Você tem como aplicar para os seus dias de hoje, mas seguindo o modelo do comentário bíblico. Aqui, a resposta que foi dada, ela com certeza 90%, 95% das pessoas não sabiam que estava aplicada por esse objetivo, que eles utilizavam métodos para poder aplicar, para saber se a pessoa está falando a verdade, supondo que esses métodos, esses objetos, eles tinham espíritos que faziam com que a verdade fosse mostrada, né? Então isso implicaria em quê? Implicaria em uma mudança nos valores bíblicos, né? Iria em contradição com as escrituras, porque a escritura não utiliza-se desse modo, né? Então vamos ver outra coisa. Aqui também fala do termo grego para presbítero, né, que significava em 1 Timóteo 5,1 a pessoa que tinha idade avançada, mas também significava pessoas que estavam na liderança espiritual das igrejas, né? Na palavra a respeito da oração, ungindo-o com azeite pode se referir ao tratamento medicinal. Em algumas passagens de Lucas 10:34, quando fala da oração, fala na questão de ela nunca tira a situação da medicina. É muito importante isso, porque houve épocas na igreja que as pessoas já achavam que pelo fato de orar por uma pessoa, a gente podia assegurar que ela já estaria curada e que ela não precisava procurar a medicina. Se a gente fizer isso, vai morrer um monte de gente, né? Porque uma coisa, você pode ter ideia numa seguinte situação. Como que funciona a igreja hoje? Pessoas vão para a igreja para pegar copo d'água, assegurando que ali ela pode fazer uma oração da fé e ser curada. Pode ser que Deus as cure por conta disso? Pode. Mas isso não é uma regra. Quando você percebe na época de Paulo, pegavam os aventais e os lenços dele e levavam para outro país com aquela fé de que aqueles milagres que Paulo estava fazendo em nome de Jesus, lógico, a virtude do Espírito Santo estava sobre ele naquele momento para fazer aquelas curas. Paulo não fazia as coisas segundo a sua vontade. É sempre bom lembrar isso, sempre movido pelo Espírito Santo.
Então ali estavam acontecendo várias curas. Deus queria fazer curas naquele lugar por meio de Paulo, que era o seu servo de confiança, né? Era aquele que Deus escolheu para estar ali fazendo aquilo. E sabia também que Paulo não ia se cair por orgulho, não iria depois daquilo ali abandonar a Deus. Deus conhece o coração, prepara tudo, e Paulo também não ia buscar glória para si mesmo, como muitas igrejas fazem, né? A igreja começa a ser usada em cura, às vezes a gente acha que é, não sabemos se é, aí o cara começa a querer dar exclusividade à igreja. Não, essa igreja aqui tem a mão de Deus, essa daqui. E as outras igrejas? E as outras igrejas? Quer dizer, elas não fazem parte do corpo de Cristo, é só a sua. Então toda essa exclusividade mostra que tem alguma coisa errada. Nunca que um cristão não vai querer compartilhar aquilo que Deus está fazendo na igreja, por meio dele, por meio dele como um instrumento, sim, mas para a igreja coletiva, em todo canto do mundo. Nunca que uma igreja vai querer exclusividade. A minha é melhor do que a sua. Não, não existe isso. Então aí você já começa a perceber os erros ali, você já começa a perceber que não é Deus que está agindo ali, porque Deus não age, não é o modus operandi de Deus. Então, as pessoas pegavam os lenços e aventais, mas não era Paulo que dava esses lenços e aventais para elas, entende? Essas pessoas pegavam pela fé e Deus atendia aquilo que estava no coração dela, assim como atendeu o que estava no coração da mulher que tocou nas orlas das vestimentas de Jesus, né? Então, Jesus fez questão de dizer, a tua fé te salvou. Não foi as vestes, foi a aplicação da fé. Então, como Paulo não podia estar em outro país, essas pessoas, elas tentavam, elas não sabiam que ia acontecer um milagre, mas elas tentaram uma possibilidade de milagre. Então pegavam, pô, esse homem é ungido de Deus, pegava o lenço, pegava o avental, levava, e quando chegava lá do outro lado, a fé delas, não aquele avental, aquele lenço, mas a fé naquele poder que estava sobre Paulo, espantava os demônios das pessoas e curava as pessoas em outro canto do mundo. Ou seja, Deus vai em qualquer lugar por meio da fé. Ele pode ser levado para qualquer lugar se for acompanhado de fé. E foi exatamente o que Jesus quis sempre mostrar, que a fé, ela tem muito, ela pode muito em seus efeitos. Na questão da oração da fé, a Bíblia ela ensina que algumas doenças ela podem ser consequência de pecado, né? Mateus 9:2. E a pessoa vai vivendo uma vida toda errada com Deus, toda errada com o próximo, né? Adultérios, prostituição, né? Toda essa sujeira que está no mundo. Pode ser que o mal consiga tocar nela por conta disso, sim. Você vê na Bíblia a mulher encurvada há 18 anos por conta de um espírito de enfermidade, Lucas 13:10. Ela não estava no pecado, mas mesmo assim o mal tocava nela. Por quê? Porque não havia chegado ainda o poder no nome de Jesus. Não havia, os demônios ainda não tinham sido destronizados, não havia ferramenta para se expulsar os demônios. E também não havia conhecimento dessas revelações, de que aquela mulher corcunda não estava assim pela vontade de Deus, mas sim porque o mal oprimia, porque o ser humano estava entregue à natureza adâmica. Então, quando Jesus vem, ele cura aquela mulher no dia de sábado, ele mostra a todos que aquela mulher estava oprimida há 18 anos, Satanás a mantinha presa naquela doença, a mantinha presa em sofrimento. Você imagina como deveria ser os pensamentos, eu já preguei essa mensagem mais de 1000 vezes, como deveria ser os pensamentos dessa mulher? Poxa, Deus me escolheu para viver corcunda, mesmo sendo uma serva de Deus, eu não vivo na prostituição. Você imagina os conflitos, a pessoa tem prostituta que não é encurvada. Imagina os conflitos que estão na mente daquela pessoa, né? Então, no caso dela, não foi consequência do pecado, apesar de todos nós estamos nascendo debaixo do pecado quando nós vemos ao mundo, porque nosso primeiro nascimento é adâmico. Depois a gente nasce do Espírito, quando a gente aceita Jesus. Então, quando você não aceita Jesus, você não nasce do Espírito, né?
E é muito fácil se inclinar para a carne, porque a tendência do homem, da natureza adâmica, é a inclinação para a carne. É a sua natureza, foi isso que Jesus disse. Enquanto o Espírito Santo não brilha no coração da pessoa, ela não consegue inverter isso, ela não consegue passar para um novo nascimento. Ela não é tirada do império das trevas e transportada para o reino do Filho, como está lá em Colossenses 1,13. Não há uma transformação espiritual. E a consequência disso, você via crianças, né? Crianças sendo possuídas pelo demônio. Quando Jesus relata a história daquele jovem que o demônio jogava na água e no fogo, foram relatos do pai daquele jovem. Então, o demônio queria matar aquela criança. O pai daquela criança não tinha sossego. Ela não podia pestanejar que aquela criança era possuída pelo mal e o mal tentava matar a vida dela. Então, e ele andava desassossegado. Tanto que ele fala, ajuda-nos, se pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. Porque o sofrimento do filho era o sofrimento do pai. O cara já estava esgotado. Você imagina, você tem que sempre estar alerta, porque seu filho pode, de uma hora para outra, ser possuído por um demônio e se ele estiver num lugar perigoso, o demônio atirar ele de uma certa altura, jogar ele na água, jogar ele no fogo, jogar ele numa condição de risco. E você tá... Como é que você vive assim, né? Você cansado, porque você ama o filho, vai tentar protegê-lo, mas... E andando de canto a canto procurando alguém que pudesse fazer alguma coisa. Até chegar aos discípulos de Jesus e eles não conseguirem expulsar, e Jesus explicar que aquela casta é um demônio, são demônios muito mais fortes, que necessita de condição espiritual maior. É o que a gente entende desse texto. Então, aqui na questão da oração, que fala que a confissão de pecados é um requisito para pôr fim a uma doença, né? Tiago no 9, versículo 16, o objetivo, aqui está, orar para que as pessoas fiquem boas não devia ter como objetivo que elas fossem restauradas ao seu velho estilo de vida, mas que seus pecados fossem perdoados e sua vida consagrada ao serviço de Deus. Onde nós podemos aplicar isso na vida hoje? O que adianta eu convidar as pessoas para vir para a igreja? As pessoas estão doentes, muitas delas eu não sei a consequência disso, né? Pode ser doenças naturais do corpo, hereditárias, pode ser, eu não falo maldições hereditárias, eu falo doenças mesmo, é uma maldição sim, mas doenças que podem ser hereditárias ou não, podem ter origem maligna ou não, né? Tem várias vertentes, mas o objetivo das pessoas virem à igreja é que elas recebam a oração e passem a mudar de vida, né? Lembra que Jesus disse àquela mulher do poço que nem haveria um dia que nem em Jerusalém, nem no outro monte se adoraria a Deus, mas os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade, e são esses que o Pai busca como seus verdadeiros adoradores. Então, muitas vezes, essas coisas ruins, essas dificuldades, nos levam a Deus. E a gente tem que parar e pensar, pô, por que Deus me cura? Por que Deus vai me curar? Por que tem tantas pessoas sofrendo e Ele vai escolher justamente curar a mim? Porque o objetivo da igreja não é curar as pessoas e as pessoas serem a mesma pessoa. O objetivo é que o poder de Deus seja demonstrado e que a pessoa possa fazer mudar a sua vida por ela ter experimentado esse poder. Então, esse negócio de vem para você ser curado, quer dizer, você vem, aí é curado ou não, né? Mas não muda nada na sua vida. Não é o objetivo de Deus. O objetivo é que a oração da fé traga arrependimento à sua vida e você passa a aceitar Jesus, em viver em novidade de vida. Esse é o objetivo da oração, esse é o objetivo da igreja, né? Eu acho que a igreja que fizer isso vai ter uma condição melhor de receber outras coisas de Deus e do Espírito Santo, né? Jesus ele tá vivo e ele está direcionando a sua igreja. Ele está cuidando dessa igreja, né? E todas essas transformações que passam em nosso país, todas essas hipocrisias que são apresentadas, né, cristãos na política, tudo isso é obra de Deus, cara. Tudo isso é Jesus conduzindo a sua igreja, mostrando, expondo. Ele disse, nada é encoberto que não venha a ser revelado.
ele vem expondo e jogando para fora toda a sujeira, né? Ele ainda é aquele Jesus que dá chicotada, mas ele dá chicotada, eu acho que agora mais o chicote dói mais, não é? Ele não deu chicotada nos outros, né? Ele chicoteou as coisas. Muitas pessoas acham que Jesus foi lá e saiu chicoteando todo mundo. Não, Jesus chicoteou as coisas, derrubou a mesa dos cambistas, ele deu um susto, né? Ele deu um susto naquelas pessoas, né? E aquelas pessoas ficaram impressionadas com aquela atitude. Na verdade, tudo era uma lição para os hipócritas dentro da igreja, mostrando que Deus ele vai punir aquela situação, que ali ele só estava demonstrando um pouco do que Deus não gosta, né? Do que leva à ira de Deus, aquele comportamento, rejeitar o Espírito Santo, né? Você pegar e fazer o uso do Evangelho por dinheiro, você sabendo que você está fazendo uma maldade para as pessoas e uma maldade em relação a Deus, que deu seu filho, que morreu, sofreu, para você agora ficar ganhando dinheiro com a fé. Então, Jesus está mostrando o tamanho da maldade que estavam fazendo com as pessoas. Porque essa hipocrisia toda que impede as pessoas de aceitarem e fazem com que muitos escarneçam da nossa fé, né? Pessoas que não querem o Evangelho vão escarnecer da fé. E outras pessoas que estão ainda em dúvida começam a ver que realmente os escárnios têm uma razão. Se a gente não desse motivo, se não houvesse motivo, se as pessoas pudessem olhar para a igreja, e a igreja ela tem que sofrer sem ter culpa no cartório. O que acontece é que muitas igrejas sofrem, muitos cristãos sofrem, muitos cristãos que eu falo, líderes de igrejas vão sofrer porque tem culpa no cartório, não porque não tem. E nós, como cristãos autênticos, nós não podemos dizer, não, esse cara estava certo quando ele está errado. É isso que a gente tem que ver. Não, ele está passando por isso, não é perseguição. Não é perseguição. Realmente, ele está pagando pelas coisas. Se você tiver que sofrer, sofra pela verdade. Não sofra como um pecador, diz a Bíblia. Não sofra como um injusto, como alguém que realmente merece esse sofrimento. Porque se você está sofrendo assim, é justo que você esteja sofrendo, e muito mais justo quando Deus permite que você sofra até um pouquinho mais, porque você conhecia a verdade. Então, se você lê a Bíblia somente pela Bíblia, cara, você vai se lascar, porque você não vai entender o que realmente o texto está sendo aplicado. Existem várias passagens na Bíblia que as pessoas usam como dia de arrebatamento, que nem sequer se o texto nem sequer Jesus começava a falar de arrebatamento naquela época ainda. Então a igreja usa aqui, tá aqui, vai ser arrebatado assim, assim, assim. E existem muitas brigas entre igreja que não leva a lugar nenhum e que não tem importância alguma. Tem agora gente falando, não existe pastora, né? Pastora não pode. Aí a letra, se esquece que a letra mata. A ordem é ide por todo mundo e pregar o evangelho. Essa ordem é para todo mundo. Eu não vejo errado. Se uma mulher está pregando o evangelho, ela como por exemplo Joyce Meyer, porque quando esses caras falam, eles falam das pastoras que estão aqui a nível Brasil, mas vai lá para os Estados Unidos, Joyce Meyer, tem um monte de mulheres de Deus que são uma contribuição muito grande para a vida espiritual das pessoas, inclusive para mim. Quantas vezes eu vi mensagem de Joyce Meyer? Quantas vezes a mensagem dela foi abençoadora? Então, lembre-se do que Paulo disse à família de Cornélio. Se Deus concedeu o Espírito Santo a eles, quem poderia negar o batismo de águas? Ou seja, se o Espírito Santo está sobre a vida de Joyce Meyer, quem pode negar que ela é realmente uma pastora? É isso que a gente tem que entender. Quando Pedro foi na casa de Cornélio, Pedro nem podia ir na casa dele, porque o Cornélio é considerado gentio. Então, primeiro Pedro foi segundo uma visão. Deus usou uma visão, que é aquela visão dos alimentos que desce do céu. Pedro não entende aquela visão, né? Mas depois encontra duas compreensões, que Deus tinha abençoado todos os alimentos
e que Deus tinha tornado, que não poderíamos considerar como impuro, quem estava tornando puro, quem Deus estava tornando puro. Ou seja, naquele momento abria-se aquela lição que Jesus dava em comer com os publicanos e entrar na casa de Zaqueu, que era um homem pecador, mal visto pela sociedade da época. Então, Pedro começa a compreender o que estava sendo agora a abertura do Espírito Santo. Quando Jesus falava para aquele homem, que o homem pergunta assim, quem é o meu próximo? Jesus disse, amai o próximo como a ti mesmo. Aí ele fala, quem é meu próximo? Aí Jesus começa a explicar de uma forma figurada para mostrar que todas as pessoas eram o seu próximo, não somente o povo israelita, porque para o israelita, só o israelita que era o próximo dele, que ele deveria fazer o bem. Os gentios não faziam parte dessa ideia. Por isso que aquele homem pergunta, quem é o meu próximo? Então Jesus ali vai mostrando, não, o teu próximo é qualquer pessoa que estiver precisando, que estiver necessitando. O amor é uma dívida que temos com o semelhante. Então, aí você percebe, Pedro vai e depois quando ele volta da casa de Cornélio, a igreja o embarga, ou seja, os colunas da igreja foram querer saber o que estava acontecendo, com razão, porque eles não faziam ideia da visão que Pedro teve e eles precisavam das explicações, né? As satisfações. Como é que você vai lá? Não é porque você era o Pedro, queridinho de Jesus, amigo de Jesus, que você não tem explicação para dar, né? Como posso colocar assim, conjecturar assim. Então Pedro levou 6 ou 9 testemunhas fiéis, ou seja, ele levou cristãos que a igreja tinha como fiéis, ou seja, cristãos que não vão mentir, foram transformados pelo Espírito Santo, não vão aceitar mentira. Eles morrem pelo Evangelho, para que vão mentir naquela circunstância? E confirmaram toda a história de Pedro. Pedro foi prudente. Ele foi prudente. E Deus nem precisou falar isso para ele, né? Pedro foi esperto. Eu vou lá na casa de Cornélio, mas como é que eu vou me explicar que eu estou indo por conta de uma visão? E chega lá, o Espírito Santo é derramado sobre a família dele, as pessoas começam a orar em línguas, toda aquela questão espiritual que às vezes acontece de uma forma, às vezes acontece de outra. E ali o Espírito Santo é derramado na família daquele homem que já era um homem honesto, mesmo sem o conhecimento de Deus, é bom ressaltar isso, mas que precisava do Espírito Santo, ou seja, não é pelos nossos méritos. Sem o Espírito Santo você não tem como ajudar em todas as esferas as pessoas, né? Você pode ser uma pessoa do bem, mas você não tem as palavras de vida eterna, você não tem as palavras de Deus. Então você não tem a unção de Deus. Caleb era um homem que ajudava as pessoas, era um homem que... Será que é esse nome mesmo? Caleb não, esqueci, Cornélio. Era um homem que ajudava as pessoas, era um homem que fazia o bem, tinha testemunho da nação, mas precisava de um sazon, né? Um conteúdo, sazon, que é o amor de Deus, um conteúdo a mais em sua vida. Não daquela forma somente, ele continuaria sendo um homem de bem, mas não receberia todas as coisas boas de Deus. E a melhor coisa que Deus pode dar a uma pessoa, né? Ele merecia aquilo também, por ser um homem de bem mesmo vivendo no mundo, é o Espírito Santo. Então a gente tem que refletir sobre toda a história, observar as questões todas, né? Aqui tem Tiago insiste que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Assim, o que parece, ele não orou porque era um grande homem. Talvez ele tenha se tornado um grande homem porque orou. Isso daqui é um texto do comentário bíblico que fala sobre a oração, o efeito da oração da fé, e fala que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, ou seja, Elias era homem. É lógico que era um profeta, era um homem com mais capacidade espiritual que nós, com certeza, né? Mas tem algumas coisas aqui. Ele orou, em primeiro lugar, ele sabia pelo que estava orando e continuou a orar com disciplina, né? Ele sabia que ele fez uma oração que pode muitos seus efeitos, Tiago 5,16, em outras palavras, ele esperou resultados, ele era um homem justo,
Tiago 5,16, o que significa que ele não permitiu que o pecado ofuscasse sua conversa com Deus, e ele orou de uma forma específica, né? Ele primeiro pede a seca, depois a chuva, e isso tudo de acordo com a palavra de Deus. Então ele orou de acordo com as escrituras. Então é sempre interessante perceber o que o comentário bíblico expõe, né? E a coisa mais importante, a pessoa que ora tem que esperar resultados. E outra coisa, ela não pode deixar o pecado atrapalhar esse contato com Deus. Né? Porque imagina, o Elias orou por seca. Aí vamos supor que ele se perdesse no pecado. Depois, se ele fosse orar por chuva, Deus, como é que seria? Se ele está vivendo uma vida de pecado? Ia morrer na seca, junto com amaldiçoado pela sua própria oração. É lógico que toda aquela oração ali, toda aquela determinação não surgiu da cabeça de Elias. Ah, eu vou orar para que Deus envie uma seca aqui para acabar com tudo. Não, não. Tudo aquilo estava dentro da vontade de Deus. Né? As pessoas pensam que podem manipular Deus nesse sentido. Elas querem orar pelo que elas querem. Né? Você sempre tem que orar achando que pode ser possível Deus fazer. Você sabe que Deus tem poder para fazer, mas será que Deus vai fazer? Né? Será que Deus... É como você orar por uma pessoa que é cadeirante. Né? Nunca que Deus usou você em cura, nunca. Aí de um dia para o outro você acha que a coisa vai acontecer, só mesmo dentro da vontade de Deus. Porque se você entende pelo Evangelho, o mais importante na vida das pessoas não é a cura. É o que Deus está querendo mostrar. Não adianta Deus fazer um monte de milagres que muitas pessoas vão fazer como aqueles leprosos. Vão embora, elas não vão aceitar Jesus por conta de milagres, porque elas viram milagres. Porque, para mim, o que eu penso é que o desejo da carne é muito maior do que a vontade da carne, é muito maior do que esses acontecimentos. A pessoa não vai se deixar, não vai se deixar levar para a presença de Deus, porque ela não tem poder para lutar contra a carne. Ela não tem poder, mesmo que ela veja milagres. Um milagre vai surpreender ela pode viver um tempo zeloso pelas coisas de Deus, mas a força que Deus dá é por meio do Espírito Santo da transformação. Por isso a necessidade das pessoas se converterem. Então, milagre numa vida de uma pessoa que não é convertida não vai salvar a alma dela. Não que Deus não possa fazer, não que Deus não queira fazer. Isso tudo é uma coisa da soberania de Deus. A gente tem que aprender a respeitar a soberania de Deus. Não, mas eu vou orar e vai acontecer. Só na tua cabeça. Só na tua cabeça. Porque não é assim que funciona. Não é isso que move o coração de Deus. O que move o coração de Deus não é o choro, não é nada disso. É o querer dele mesmo que vai mover. É tipo assim, vou te dar um exemplo. Paulo era um homem que curava os lenços, os aventais dele, curava as pessoas. Mas por que ele não curou Epafrodito, que adoeceu mortalmente, sendo seu amigo do peito mesmo? Por quê? Faça essa pergunta. Você acha que Paulo orou quantas vezes por Epafrodito? Ou ele não orou? Você acha que Paulo, que simplesmente no pensar de Paulo, olha só, Deus, ele muitas vezes faz as coisas sem a gente até orar. Mas você não acha que não era preocupação de Deus? Você pode ver nesse texto que era da preocupação de Deus o sofrimento de Paulo. Paulo estava voltando de uma perseguição, de um sofrimento de batalha espiritual lá. E ele precisava de forças, ele não precisava mais de tristeza, como se Deus fosse uma pessoa que fizesse o mal para extrair fé daquilo ali. Por isso que Deus salvou a vida de Epafrodito, ou seja, ele adoeceu, consequência da vida, ele adoeceu mortalmente, já devia ser um homem de idade um pouco avançado, e Deus não deixou Epafrodito morrer para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza. E Paulo compreendeu isso e faz essa narrativa na Bíblia. Né? Então você percebe que tudo está dentro da vontade de Deus. E para o cristão que está no nível espiritual de Epafrodito e Paulo, a morte nem é
não é o fim da vida, cara. Não é uma coisa tão ruim, mas que naquele momento Paulo precisava da conversa com Epafrodito, precisava de um abraço, de um amigo, sabe, de ter alguém para estar com ele ali, e alguém de confiança, alguém que entende a mesma fé, e isso tudo está dentro da inteligência divina, né? Está tudo dentro do olhar de Deus, como ele vê o nosso sofrimento, né? Muitas vezes você está aí no emprego e você não está se sentindo bem, você está sobrecarregado, e daqui a pouco Deus faz alguma coisa que permite que você saia daí e vá para um outro que vai te dar um refrigério melhor. Sabe, são coisas que Deus vê a nossa vida, vê o nosso sofrimento, e Ele faz alguma coisa para que essa vida mude, porque às vezes a gente mesmo não consegue fazer essa mudança, né? Por N preocupações. E se eu sair daqui, como é que vai ser a minha vida? E os meus direitos? Às vezes acontece uma injustiça, você sai, mas você vê que a mão de Deus permitiu aquilo. E muitas vezes a mão de Deus não permitiu antes. Você percebe isso também? Pessoas que fizeram coisas contra você e caíram. Já aconteceu de pessoas que fazem coisas no trabalho contra você e elas caem. Os planos dela não vão à frente, né? Porque Deus não deixa, porque Deus não permite, porque Deus tem um plano ali e não vai adiantar nada se levantar, porque não vai. Agora, eu não posso chegar e aplicar essa pregação, você que está ouvindo aí, achar que não, isso vai ser assim na minha vida, porque nem sempre é assim. Isso tem que estar dentro da vontade de Deus. Porque tem cristão que arruma problema no trabalho, arruma problema em casa, arruma problema em todo canto, e depois fica pedindo a proteção de Deus, ou crendo que Deus vai lhe proteger depois dele ter feito todas essas cagadas. Aí o cara pensa, fica o louco, né? Se encolariza e dá-se por seguro. Isso está nas escrituras. O cara faz as besteiras e fica assim, não, estou protegido por Deus. Estou protegido. Você não está protegido, é só aquilo que você está acreditando na sua mente que está. Aí depois se decepciona com Deus pelos erros que ele cometeu. E é assim, cara. O ser humano é um completo idiota.